Amém? O tema de hoje da nossa mensagem é Chegou a hora de dizer basta. É um tema muito forte, mas é um tema que foi direcionado por Deus para essa igreja e para este dia. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: esta noite é uma noite para você romper com algumas questões da sua vida. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por nós estarmos aqui na sua casa. Obrigado, Deus, porque aqui é uma casa de cura, uma casa de oração. Aqui nós temos famílias representadas, Pai, e por isso nós te agradecemos, Senhor Jesus. Te peço aqui agora, Pai, que o Senhor possa conduzir essa mensagem, Deus. Que eu possa me diminuir, ó Pai. E que o Teu Espírito Santo se levante aqui agora, Pai. Fale com a Tua igreja, Deus. Te peço, Deus, olhos espirituais aqui agora, Pai, corações espirituais, ó Deus, que essa mensagem, Pai, possa entrar como uma semente, Pai, em uma terra fértil em nossos corações, ó Pai. Que a partir dessa mensagem, essa igreja, Pai, essas famílias, essas pessoas possam sair daqui, ó Pai, tendo convicção, Deus, de que hoje, Deus, é o dia do basta, Pai. Essa oração que eu te entrego em nome de Jesus, amém, Pai. Assim que você passou pela porta, você tomou uma decisão de ter um encontro com Jesus. Aqui é uma casa onde nós louvamos a Deus, onde nós lemos a Bíblia, onde nós oramos. Não é uma casa que você não faz nada aqui se não for ter um relacionamento com Deus. E assim, como nós temos um relacionamento com Deus, nós vimos que para que nós termos mais intimidade, nós precisamos também ter novos pensamentos, novas atitudes. E é esse o tema da mensagem. Nós precisamos também dar basta a algumas atitudes e alguns pensamentos em nossa vida, para que nós possamos ter de fato um relacionamento com Deus e não apenas vir em um culto, em uma quarta-feira, em uma quinta, em uma sexta, em qualquer culto, e que nós possamos sair daqui e ser a mesma pessoa que entrou aqui. Mas hoje é quarta-feira, hoje é um dia de quarta do avivamento, e amanhã é quinta-feira, dia de você ser igreja lá fora. E existem alguns pensamentos e atitudes que nós precisamos dar um basta. Pensamentos que nos distanciam de Deus, que nos afastam, e nós vamos caminhar nessa mensagem em cima desses pensamentos e dessas atitudes. Talvez algumas pessoas aqui chegaram aqui com pensamentos e atitudes de inferioridade, de insegurança, dizendo que eu não sou bom o suficiente para estar na igreja, dizendo que Deus não pode me amar por conta dos meus pecados, que Deus não pode construir em minha vida algo novo por conta dos meus pecados. Pensamentos e atitudes de orgulho, de autossuficiência, dizendo que eu não preciso de Deus, que eu posso fazer tudo sozinho. Pensamentos e atitudes que eu sou melhor do que os outros por conta das minhas realizações, que eu não preciso do perdão. Esses pensamentos nos afastam de Deus. E hoje é um dia, uma noite, para que nós possamos dar um basta em todos esses pensamentos e essas atitudes. Pensamentos também de amargura, onde nós não queremos perdoar algumas pessoas que nos fizeram mal, que você quer sustentar essa mágoa dentro de você. Pensamentos e atitudes de culpa e vergonha, que Deus nunca vai perdoar o que eu fiz, eu não consigo ter um relacionamento com Deus porque o que eu fiz foi muito grave, é muito ruim, eu sou um fracassado, eu não mereço as bênçãos de Deus. Pensamentos e atitudes de desobediência e rebeldia, eu sei o que é melhor e eu não preciso de nenhuma interferência de Deus, eu não preciso seguir as regras da Bíblia, a Bíblia para mim não faz sentido, eu não preciso de Deus. Pensamentos e atitudes de dúvida e incredulidade. Deus não existe, Deus não responde às orações, a Bíblia não é a verdade. Reconhecer esses pensamentos e atitudes é o primeiro passo para que nós possamos substituir essas mentiras que Satanás coloca em nossa mente para as verdades bíblicas que nós vamos caminhar daqui para frente. Essas verdades bíblicas vão nos ajudar em nossa mente, com o que nós queremos fazer, com o que Deus nos coloca em nossos corações, para também alinhar
esses planos, esses propósitos de Deus daqui para frente. A Bíblia mostra um homem que decidiu dar um basta, logo após o encontro com Jesus. Como nós falamos aqui no começo, quando você entrou nessa porta, você decidiu ter um encontro com Jesus. Você veio aqui porque você sabia que aqui é a casa de Deus. Aqui é uma casa que não fala de outra coisa se não for da palavra de Deus. E aqui, em Lucas 19, do versículo 1 ao 10, nós vamos ver um homem, por muitos conhecido, mas a partir da presença de Jesus, mudou totalmente a sua vida. Em Lucas 19, 1, 10 diz: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Aqui mostra um pouco do que nós viemos fazer nessa noite. Assim como Zaqueu quis conhecer Jesus, quis ter um encontro com Jesus, porque ele ouvia muito falar de Jesus. E assim também somos nós. Zaqueu subiu em uma árvore por conta da sua pequena estatura, e assim somos nós entrando dentro dessa casa, para poder falar de Jesus, para poder entender o que nós precisamos romper, o que nós precisamos dar um basta, para que daqui para frente possamos ter uma vida com mais profundidade em Jesus. Nós precisamos nos posicionar, precisamos tomar uma atitude. E para essas atitudes eu separei 4 tópicos aqui. Nós precisamos dar um basta naquilo que embaraça as nossas vidas, naquilo que prejudica, naquilo que tem nos dado dificuldade para ter um relacionamento com Deus, naquilo que trava, naquilo que te impede que você possa se sentir filho de Deus. Em Hebreus 12, 1 e 2 diz assim: Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemo-nos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr, sem demasinar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Esse versículo chamou muito a minha atenção e me fez recordar. A minha semana retrasada, eu estava com meu irmão soltando pipa, e conforme a gente soltava a pipa, era um momento muito alegre ali, um momento de muita brincadeira. Ele teve um momento que ele foi querer cortar uma pipa e ele começou a puxar muita linha. E conforme ele ia puxando a linha ia embolando. Conforme ele ia puxando, a linha ia se esticando para lá, se esticando para cá. E eu vendo aquela situação, eu fiquei com medo dele se cortar, com medo dele tropeçar e cair. E conforme ele ia puxando, ia enrolando, embaraçando. Isso chamou a minha atenção, porque assim também é o pecado em nossa vida. Conforme nós não identificamos os nossos pensamentos e as nossas atitudes, nós continuamos dando linha para ele. Nós continuamos puxando, achando que não precisa de nada, achando que não tem nada a ver, achando que o pecado é assim mesmo, que é só pedir perdão a Deus e Deus vai perdoar. E a linha vai embolando. Até um certo ponto de eu ter que chamar ele,
Fala, irmão, vamos parar aqui porque você não consegue mais dar linha. A linha está curta demais, você não consegue mais brincar com o pessoal que está lá fora, que está mais para trás. Por quê? Porque a linha está embolada. A gente precisa arrumar isso aqui. E assim também é o pecado. Antes de nós termos uma vida de profundidade, uma vida onde é que nós vamos mais longe, nós precisamos arrumar a linha que está embaraçada. E conforme a gente ia tentando arrumar a linha, desembola de lá, desembola de cá, às vezes machucando o dedo, às vezes embolando mais ainda, chegou um momento que nós olhamos um para o outro e falamos assim, não tem como mais. Acabou a brincadeira. O que a gente vai fazer agora? Eu olhei para ele e falei assim, irmão, a gente precisa cortar a linha. A gente precisa arrebentar. Porque não tem como mais esticar ela. A linha já foi embolada muitas vezes, e às vezes embola mais ainda e o nó é mais forte. Então a gente precisou cortar e cortamos a linha. Quando cortamos a linha, ele ficou um pouco triste, porque tinha acabado de comprar aquela linha. Mas quando cortou, ele conseguiu emendar ali, deu um dentinho, e a linha voltou a ficar esticada de novo. Sabe, isso me chamou muita atenção, porque ser um filho amado de Deus não te faz ser um filho mimado. A ponto de você achar que o pecado que você continua fazendo, o pecado de estimação, só porque você é um filho amado de Deus, você pode pecar e depois pedir perdão, que Ele vai te perdoar. Nós precisamos dar um basta na nossa vida, que embaraçada, em alguns pensamentos e atitudes que não vêm de Deus. Nós precisamos cortar a linha, para que isso volte a dar continuidade, para que a gente possa ir mais longe, para que a nossa pipa possa alcançar outras pipas e para que a gente possa viver bem, conforme a gente foi planejado para viver. Mas para isso nós precisamos identificar alguns obstáculos que estão embaraçando a nossa vida. Nós precisamos examinar, olhar para dentro de nós, nossos hábitos, nossos relacionamentos, nossas práticas, nossos pecados de estimação. Não é fácil. Às vezes nós queremos dar um jeitinho nos nossos pecados. Às vezes nós não queremos cortar de fato, romper o que a gente fazia e deixar de fazer e deixar uma linha agora nova. Às vezes o pecado é tanto, o embaraçamento é tanto que nós não conseguimos desembolar, não conseguimos cortar, porque a linha não tem mais. O embolo é tanto que a gente precisa jogar uma lata de linha fora. Mas quando nós identificamos isso, pelos nossos hábitos, nossos relacionamentos, nós precisamos dar um basta. Até que ponto você vai ficar segurando essa linha embolada? Até que ponto os seus pensamentos e as suas atitudes vão continuar te aprisionando? Hoje é um dia de basta. E se hoje você está aqui, sentado nessa cadeira, foi porque Deus planejou isso para você. Em segundo, dê um basta na rebeldia que envolve seus pensamentos. Identificar os pensamentos rebeldes que se opõem contra o ensinamento de Deus. Quais são? Orgulho, vaidade, desobediência. Existem muitos pensamentos que criticam a igreja, fala mal da igreja, fala mal da liderança. Muita gente que critica, mas não está fazendo nada para ser uma pessoa melhor. Nós precisamos dar um basta nisso, nessa negatividade. Quando você chega numa roda, você só critica, você só fala mal, você não vê o bem das pessoas. Nós precisamos dar um basta nisso também. Submeta os seus pensamentos para os pensamentos de Deus para você. Sabe, ore pedindo para que Deus, que a sua vontade seja a vontade do meu coração. Eu não quero mais viver isso se não for a sua vontade, porque senão eu estou embolando a minha linha, eu estou embaraçando meus pensamentos por uma coisa que não vem do Senhor. Entregue a Ele todas as suas preocupações. Às vezes nós não temos condições de mudar totalmente as nossas atitudes, por conta das situações que Deus nos coloca. Entenda uma coisa, não é um ambiente que faz você ser uma pessoa mais crente. Você dentro de uma garagem não vai se tornar um carro. Você dentro de uma igreja não vai se tornar um crente. Você dentro da igreja você vai entrar num processo de santificação. Sabe, Adão e Eva pecaram no paraíso. Jesus venceu o diabo no deserto.
não é o local onde você está, é o seu posicionamento, é o seu basta. Aqui eu não negocio, aqui eu não vou ouvir essa voz, aqui o inimigo não tem vez, é um basta. Em Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse mundo não é para nós. Às vezes nós sentimos um vazio dentro de nós que nós achamos que precisamos preencher com algumas coisas. Esse vazio só preenche com o que é eterno. Às vezes nós achamos que um carro vai preencher esse vazio, não preenche. Uma casa não preenche. Agora você vir para a igreja, dar um basta nessas experiências que nós temos no mundo, para que nós não nos moldemos a ele e começamos a plantar frutos eternos, com célula nas casas, com evangelismo, com você falando de Jesus para as pessoas de perto da sua casa. Isso é eterno, isso te preenche. Em Jeremias 4,14 diz assim: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Em Filipenses 4,8 diz: finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de valor, de louvor. Seja grato. Pratique a gratidão. Pai, obrigado pelo que eu tenho hoje, porque o que eu tenho hoje é o que eu sou merecedor. Pai, obrigado, Deus, porque tudo que o Senhor faz coopera para o bem daqueles que te amam. Pai, obrigado. Foca nas bênçãos do Senhor. Comece a mudar os seus pensamentos. Comece a entender que o que vem do alto é melhor do que o que vem da terra. Comece a entender que o que você constrói é por algo maior, o que você planta é uma fruta, é uma semente eterna. Comece a entender isso, mudar, dar um basta, dê um basta nisso. Em terceiro lugar, nós precisamos dar um basta na mesmice que nos impede de crescer. Em Hebreus 5, do versículo 12 ao 14, diz assim: depois de tanto tempo, vocês já ouviram, já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições do ensinamento de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que é certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. A imaturidade espiritual nos deixa estagnados. A imaturidade espiritual nos deixa cego. Nós não conseguimos nos mover. Nós não conseguimos acompanhar a igreja. Nós não conseguimos acompanhar as células. Nós não conseguimos fazer nada. Uma vez eu ouvi de uma pessoa muito especial, muito querida minha, de que o inimigo não consegue distrair, não consegue destruir, ele distrai. E quantas vezes isso acontece aqui na igreja? Quantas vezes nós estamos bem, nós estamos caminhando nos caminhos certos, nós estamos felizes, nós estamos seguindo o que Deus plantou para a gente, o que Deus organizou para que nós possamos viver, e às vezes por uma atitude, por uma escolha, que nós não perguntamos a Deus, nós nos dispersamos, nos distraímos. Sabe, nós precisamos reconhecer a necessidade do crescimento. Nós precisamos admitir que há áreas em nossa vida que nós precisamos amadurecer espiritualmente. Em 1 Coríntios 3:11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino.
Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Mas como que nós começamos a evoluir? Como que nós começamos a ficar mais maduros? Lendo a palavra de Deus. Quando que nós começamos a ter mais sabedoria? Estudando a palavra de Deus. Quando que nós começamos a entender os princípios de Deus para a gente? Como que nós precisamos entender como caminhar? Lendo a palavra de Deus. Em 2 Timóteo 2:11 diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra de Deus. Quando você se apresentar a Deus, seja obediente. Porque a obediência mostra que você está lendo a palavra de Deus. Sabe, hoje para eu estar aqui em cima eu tive que ser obediente. Quantas vezes eu fugi de estar aqui? Fugi de entender o que Deus me chamou para fazer. Quantas vezes eu cheguei e falei assim: pai, eu não sou capaz. Pai, eu não sei o que o Senhor me chama para fazer. Mas Deus tem trabalhado em mim essa parte de obediência. É uma parte que hoje eu me sinto feliz em fazer, simples porque eu estou obedecendo. Não é mérito meu, é mérito de Deus, mas ter essa obediência em Deus nos faz viver coisas inimagináveis. Nós precisamos dar um basta na desobediência, porque ela também nos distrai. Em Tiago 1:22 diz: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Quantas vezes nós já fomos em alguma igreja por causa de algum preletor? Quantas vezes nós já fomos em alguma igreja por causa do louvor? E quantas vezes agora, nesse ano, nós estamos vendo tantas igrejas, líderes sendo expostos? Será que nós estamos indo para a casa do Senhor ou estamos indo para ver apenas um preletor? Será que quando você olha para um preletor, você olha os números no Instagram, os números nas redes sociais, ou você olha o que ele carrega? Porque se você se baseia em números, você não consegue olhar e falar que é Jesus. Agora, se você olha para uma pessoa e fala que assim, cara, eu amo você, eu sigo você porque eu vejo Jesus na sua vida. Isso é diferente. Porque eu não preciso falar bem, eu não preciso chegar aqui fazendo a melhor pregação. Agora, se você me vê lá fora, sendo igreja e seguindo os mandamentos de Deus, aí ok. Em Provérbios 12:1 diz assim: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas quem odeia a repreensão é tolo. Nós precisamos aceitar a correção. Nós precisamos olhar para as pessoas e pedir um feedback. Pai, mãe, como eu estou sendo como filho? Marido, esposa, como eu estou sendo? Eu estou te tratando bem? Eu estou tendo um relacionamento contigo saudável? De célula, hoje, é uma autoridade dentro da célula para você. Pastor aqui na igreja é uma autoridade para você. Nós precisamos chegar para ele e falar: pastor, eu estou com essa decisão aqui, eu preciso de uma orientação espiritual do Senhor. Algumas vezes eu recebi um convite para pregar em outras igrejas, e eu cheguei para os meus pastores e falei: pastor, eu posso ir? Porque nós precisamos entender que há um líder, uma pessoa que tem um condicionamento escolhido por Deus para poder orientar a gente no que a gente fazer. Nós precisamos da correção, porque ela também é uma ferramenta do crescimento. Nós precisamos também assumir algumas responsabilidades. Nós precisamos servir na casa do Senhor. Isso mostra crescimento. Nós precisamos honrar a Deus com o que nós temos. O nosso tempo, alguns dons, e a palavra do Senhor diz isso em 1 Pedro 4:10, que diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Não sou eu que estou falando isso para você. É a palavra de Deus. Se você está aqui na igreja há muito tempo e não consegue servir ao Senhor,
eu te convido a você servir. Porque do mesmo jeito que nós estamos aqui sentados agora, é um ambiente muito tranquilo, você está em casa, é um ambiente muito confortável, existem pessoas que estão nos proporcionando também esse ambiente aqui. Sabe, eu tenho uma água aqui do meu lado, ela não se colocou sozinha. E nós precisamos honrar a Deus, nós precisamos chegar, Pai, eu quero poder servir na sua casa. Pai, eu quero chegar para as pessoas, para que as pessoas possam me ver, porque isso faz parte do crescimento. Nós precisamos dar um basta na meninice, na criancice, nos pensamentos pequenos. E por último, em quarto lugar, nós precisamos dar um basta na incredulidade dos sinais e maravilhas que Deus faz aqui. Em Números 14, 11 diz: disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Quantos milagres a nossa igreja está vivendo? Nós temos visto curas, maravilhas, libertações, vimos famílias aqui no altar se restaurando, vimos jovens e adolescentes se entregando a Jesus e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ainda assim, nós não damos um basta na incredulidade, achando que Deus de antigamente é só de antigamente, Deus do presente não faz nada. Quantos testemunhos nós temos? Um dos testemunhos que mais me chamou a atenção foi de uma moça que, através das redes sociais, através do YouTube, estava aqui em uma manhã glorificando a Deus, porque foi curada através do YouTube. E eu falando essas coisas, e vocês aí não dando glória a Deus, me choca, porque nós precisamos glorificar ao Senhor quando nós vemos cura, sinais e maravilhas, amém? Essa é uma igreja que acredita que Deus está vivo. Deus não é o Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da Bíblia. Deus é Deus de antigamente, do futuro, do presente. Deus é de todos os tempos. Nós acreditamos e nós oramos por isso. Nós precisamos entender que não podemos duvidar do agir de Deus. Nós precisamos dar um basta. E esta é a noite de dar um basta. Em Marcos 9, do versículo 19 a 26 diz: respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Então eles trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma confusão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? O pai respondeu: desde a infância. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajude-nos. Se podes, Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a incredulidade. Quando Jesus viu a multidão que estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O mesmo Deus de antigamente é o Deus de hoje. Os mesmos milagres que ele fazia, ele faz hoje. As mesmas curas do cego poder enxergar, ele também faz hoje. Só que para isso nós precisamos dar um basta na incredulidade. Nós precisamos tirar essas vendas, essa religiosidade que nos aprisiona. Esse sentimento de que é coisa do sentimento da pessoa. O agir de Deus, ele é genuíno, amém? E nós estamos aqui hoje porque nós acreditamos nisso. Eu acredito que há pessoas aqui que também precisam dar um basta em algumas áreas da sua vida. Que essa pregação é uma pregação que falou muito no seu coração. Eu acredito que a palavra de Deus ela não volta vazia. Que ela entra e ela é como uma espada de dois gumes. Ela entra no coração e penetra. E hoje, nessa noite, é o tempo de dizermos basta. Basta em tudo que atrapalha.
tudo que embaraça, tudo que embola, na rebeldia. Quantas vezes nós não queremos ouvir o que Deus está falando? Precisamos dar um basta nisso. Na imaturidade espiritual, nós precisamos dar um basta nisso. Nós precisamos identificar o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Nós precisamos dar um basta na incredulidade, de vermos pessoas com muletas, com cadeira de rodas, e quando elas saem daqui não achar que é um teatro, não achar que é um filme, não achar que é tudo planejado. Basta. Deus deseja que nós vivamos uma vida plena, uma vida onde Ele fala e a gente anda, Ele para de falar e a gente fica esperando Ele falar de novo. Uma vida abundante, cheia da presença dEle, ouvindo Ele falando, mostrando as maravilhas que Ele fez para nós. Precisamos tomar a decisão hoje, porque com Deus a nossa vida é muito melhor. Com Deus nós precisamos entender que as coisas são mais fáceis. Sabe, com Deus é só você seguir. Você não precisa pensar muito, você não precisa tomar algumas decisões, porque as decisões já estão tomadas. Basta você confiar. E nesta noite, eu queria orar por algumas pessoas. Eu queria pedir para a igreja ficar de pé nesse momento. Eu queria que a igreja toda fechasse os seus olhos. E eu queria orar por algumas pessoas. Eu queria orar por algumas pessoas que querem dar um basta em alguns pensamentos, em algumas atitudes, em alguns ciclos que têm vivido. Queria orar para dar um basta para alguns pecados de estimação que nos embaraçam, que nos envolvem de uma tal forma que nós não conseguimos desembaraçar. Se você nessa noite precisa de uma oração, de um basta na sua vida, eu queria que você levantasse a sua mão, que eu vou orar por você. A igreja toda está de olhos fechados, ninguém está te vendo. Eu queria que você levantasse a sua mão o mais alto possível para que eu possa ver e para que eu possa orar por você. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Eu sinto também que existem pessoas aqui que precisam aceitar a Jesus, precisam dar um basta na vida que está vivendo, precisam entender que o que Jesus tem é melhor ainda. Sabe, existem coisas que só Jesus pode fazer. E eu sinto que existem pessoas aqui que Jesus está falando: filho, hoje é o dia do basta. Hoje eu te encontrei. Filho, hoje já está programado há muitos anos. E eu preciso que você dê um basta para que eu possa entrar. Assim como Zaqueu subiu em uma árvore, você entrou aqui nesta casa. Assim como Zaqueu recebeu o convite de Jesus, falando que iria para a sua casa, hoje Jesus quer entrar na sua casa. Hoje Ele bate a porta, mas você precisa dar um basta e abrir a porta. Levante a sua mão hoje se você quer aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Eu também quero orar por você que quer se batizar nas águas. Por você que já entende muitas coisas. Você já entende que você está crescendo espiritualmente. Você já entende os planos de Deus para a sua vida. Você já tirou o embaraço na sua vida. Mas agora é uma parte de mais maturidade espiritual. Você quer entrar nas águas, se batizar, continuar ouvindo a palavra do Senhor, acreditar na palavra, no mandamento do Senhor.
Se você quer se batizar nas águas, você levante a sua mão agora, que eu quero orar por você. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você que levantou a sua mão, vem aqui à frente agora que eu quero orar por você em nome de Jesus. Se você viu uma pessoa com a mão levantada, pegue na mão dela e traga, porque nós vamos orar aqui agora. Vem aqui à frente que nós vamos orar por você.